Fala galera, olha, se você chegou até aqui é porque a sua dieta não deve estar fácil. E nunca foi fácil mesmo, nunca foi para ser fácil, né? Afinal de contas, movimentar o seu peso ali, o seu corpo, mexer no seu percentual de gordura, não é algo que o seu corpo quer. Então, por esse motivo, sempre vai ser difícil mesmo. Mas existem algumas coisas que você precisa entender que vão reduzir a sua dificuldade nessa jornada, vão reduzir a sua penosidade nesse trajeto aí até você chegar na sua meta. Então eu tô aqui, por exemplo, mexendo aqui agora, desenvolvendo a dieta aqui de alguns alunos meus do time, e eu faço sempre o possível aqui para colocar a melhor dieta para cada um. Uma dieta que seja boa tanto em resultados rápidos, quanto também confortável para aquela pessoa seguir. Só que algumas pessoas são muito ansiosas, algumas pessoas querem passar o carro na frente dos bois e não conhecem o processo, principalmente se você é um marinheiro de primeira viagem. Aí que a sua dieta vai ser muito mais difícil do que você imagina. Isso porque você não conhece o processo. Então o que eu vou te falar aqui agora é exatamente como que acontece o seu processo de emagrecimento. E você entendendo esse processo, você já reduz a sua ansiedade, o seu excesso de expectativa, e aí você consegue se manter mais na dieta, você consegue ser mais controlado e não perder a sua motivação. Porque é isso que acontece, né? A maior dificuldade de todo mundo é como se manter motivado durante uma dieta que você começa a fazer ali, aí começam a aparecer percalços ali pelo caminho, e aí você acaba querendo desistir. Então já se inscreve no canal, aproveita e já dá um like aqui. Eu quero construir o melhor canal para te ajudar a chegar na sua evolução mais rapidamente. Então bora lá. Quando você começa a fazer dieta, tá? Principalmente uma dieta de emagrecimento, a primeira semana o seu corpo já vai modificar o peso. É absolutamente normal, a não ser que você faça uma dieta errada. Mas se você faz uma dieta de emagrecimento, de perda de peso, perda de gordura, na primeira semana, só o fato de você reduzir as calorias, reduzir os carboidratos, aumentar a quantidade de exercício físico, já vai fazer o seu peso descer. E é o que a gente chama da semana da motivação. É uma semana maravilhosa, né? Todo mundo olha para a balança desce, é tudo muito bom. Só que essa primeira fase, essa primeira e segunda semana ali, boa parte da sua perda de peso é, na verdade, água. Você está perdendo retenção. Você muitas vezes estava ali sem seguir uma dieta, no sedentarismo, então você está perdendo a sua retenção, o seu inchaço, a sua inflamação. Você está regulando o seu metabolismo. Então, nas 2 primeiras semanas, o seu peso vai descer? Muito provavelmente ele vai descer rápido. Mas não cria uma euforia ali, uma expectativa, tá? E não comece a achar que o seu peso vai ficar daquela forma, descendo naquela velocidade para sempre, porque não vai acontecer isso. E aí quando chega ali na 3ª e na 4ª semana, o peso já começa a dar uma travada, ele já começa a não querer descer mais. Isso porque o seu corpo já eliminou o excesso de água, tá, no organismo, e agora de fato que ele vai começar a perder gordura. Então agora que a brincadeira começa. Então olha que interessante, né? Quando a balança começa a travar e as pessoas começam a desmotivar, nossa, não estou tendo resultado mais, é exatamente nesse momento que você está começando de fato a perder mais gordura. E se você faz musculação, aí piorou o cenário, porque a musculação vai te dar mais massa muscular, o seu peso vai subir, e consequentemente a sua balança pode até subir, tá? Você vai olhar para ela e falar, meu Deus, a balança está subindo, eu estou engordando, como assim? Eu estou fazendo a dieta, estou fazendo a atividade física. Só que, por isso que você não pode só olhar balança. Então, quando as pessoas chegam para mim, principalmente mulheres, né? Ah, Caio, eu quero perder 20 quilos, 15 quilos. Eu já falo, pera lá um pouquinho. Nem sempre os 20 quilos eles vão acontecer e muitas vezes você vai descer alguns quilos, depois vai andar de lado, vai subir alguns quilos de novo, então pode acontecer isso. Mas o mais importante, qual é a evolução mais importante que você quer ter? É a evolução de balança ou a evolução de espelho e roupas? Eu prefiro muito mais ter uma evolução no espelho e nas roupas do que você ter só um número na balança modificando. Porque se for assim, eu prefiro então passar para você uma dieta totalmente cetogênica, coloca cardio dia e noite ali para você fazer, você vai perder 20 quilos, a massa muscular também vai toda embora, você vai ficar com um aspecto flácido, sem enrijecimento ali, vai perder massa muscular junto, e aí o seu peso vai descer, mas o que vai adiantar? Um metabolismo lento, um corpo fraco, sem rigidez, sem força, e aí você vai acabar ficando com um corpo magro e feio. Já viu aquelas pessoas que têm um corpo, não são
não são gordas, são pessoas magras, mas ainda assim você olha e fala, gente, não é um corpo legal. Porque aquela pessoa acaba que tem pouca massa muscular, ela não consegue ter um corpo desenhado. Então por isso que é importante você manter a sua massa muscular. Bom, depois que passou esses 15 primeiros dias de euforia ali, perdeu muito peso, ótimo, a sua balança vai começar a travar, é absolutamente normal, tá? Entre o primeiro e segundo mês ali a balança começar a travar. Mas aí o que você precisa fazer? Você precisa se manter no foco, tá? E a sua dieta, ela precisa ser alterada no mínimo a cada 30 dias. É interessante, por isso que você precisa de ter um acompanhamento profissional, para você ter uma dieta que é alterada constantemente, porque à medida que o seu peso vai descendo e seu metabolismo vai regulando, o seu corpo também vai criando resistência. Então, quanto mais peso você perde, mais gordura você perde, mais difícil é de continuar perdendo. Por quê? O seu corpo não quer perder gordura. Ele não quer perder peso. Isso significa para ele, significa a morte. Porque o seu corpo, se você estiver perdendo os estoques de gordura, massa muscular, água, isso é um sinal para o seu corpo que você está morrendo. Então, o seu corpo vai fazer de tudo para segurar o seu peso e a sua retenção. E é aí nesse momento, depois do primeiro mês, que você começa a ter os hormônios do estresse, principalmente o cortisol, a subir, porque o seu corpo ele começa a estressar, ele começa a entrar num estado catabólico, um estado de sobrevivência, de alerta. E aí o que acontece? Cortisol subindo, a retenção também sobe. Então seu corpo começa a segurar mais água, começa a segurar mais peso, como uma forma de resistência. E aí você passa a olhar para a balança sobe, aí bate a desmotivação total, poxa, tchau, desisto. Esse negócio aqui não é para mim. Então é por isso que você tem que tomar muito cuidado com isso, com essa desmotivação. Então não fique só olhando balança. Por isso que é importante ter alguém sempre te acompanhando. A pessoa vai te olhar por fora e vai saber analisar exatamente o que está acontecendo com o seu corpo. Então os primeiros 15 dias você vai perder bastante peso, mas não se iluda, boa parte desse peso é água. Depois da segunda quinzena você vai começar a perder um pouco mais de gordura e ainda vai perder um pouco mais de água também, mas o peso vai começar a travar. No segundo mês, eu sempre recomendo entrar com uma ciclagem de carboidratos a partir do segundo mês. Por quê? Para você começar a enganar o seu metabolismo, porque a ciclagem de carboidratos ela já é mais que comprovada por estudos. Ela faz com que o seu metabolismo, a sua sensibilidade à insulina, ela fique cada vez mais calibrada, porque se você come todo dia a mesma coisa, e se todo dia você come sempre retirando muita caloria, muito carboidrato, deixa seu corpo no estado totalmente em déficit ali, em carência, com o tempo vai criar-se cada vez mais uma resistência. Então quando você faz a ciclagem de carboidratos, qual que é a ideia disso? Num dia você coloca muito carboidrato, no dia seguinte você desce, e esse vem e vai de carboidratos, ele dá um choque no corpo e faz o corpo perder mais gordura. E ao mesmo tempo, ele evita do corpo começar a criar esse estado de resistência que eu falei ali. Então por isso que é muito importante fazer a ciclagem de carboidratos. Só para você ter uma ideia, numa preparação de fisiculturismo, chega um determinado momento que o fisiculturista está ali há muito tempo fazendo a dieta sem carboidrato, que pode ser que o nutricionista ou o treinador fale com ele o seguinte, olha, hoje você vai comer açúcar o dia inteiro. Hoje você vai chegar ali vai no McDonald's, come 5 hambúrgueres, batata frita, milkshake, porque a gente precisa que você faça isso. Porque você fazendo isso, você destrava o seu corpo para descer mais o percentual de gordura. O fisiculturista ele chega num estado tão extremo, tão travado de o corpo chega e fala assim, não vou mais descer a gordura, não vou mais perder peso, que você precisa dar a ele estímulos extremamente fortes, igual um McDonald's, por exemplo, uma batata frita, muito açúcar, para você poder destravar, baixar um pouco esses hormônios do estresse, modificar um pouco a sua leptina, grelina ali, os hormônios da fome, né, e saciedade, para você conseguir destravar isso. Então, primeiro mês é muito importante que você siga uma dieta, principalmente para você regular o seu metabolismo e desinflamar. No segundo mês em seguinte, quando você vai começar a travar o peso, começa com uma ciclagem de carboidratos. Eu sempre faço isso no meu time, tá? A partir do segundo mês eu coloco uma ciclagem de carboidratos. E no terceiro mês em seguinte, terceiro mês para frente, né, a gente coloca novamente uma ciclagem, mas a gente entra com outros suplementos ergogênicos para aumentar ainda mais o metabolismo, tá? Então esse geralmente é o comportamento do nosso físico, na maioria dos casos, tá? Tem casos e casos que precisam ser analisados, hormônios precisam ser analisados, rotina, quebra de protocolos, tudo precisa ser analisado. Mas, na maioria das vezes, acontece isso com o nosso físico, tá? E aí, quais são as estratégias interessantes para você colocar? Eu vou gravar um vídeo na sequência falando sobre essas estratégias, porque geralmente, ao longo desse percurso, o que mais costuma acontecer
que leva a gente ao erro ou à desistência, né, do projeto fitness ali para você poder secar, é o excesso de fome. Você começa a ter um excesso de fome, compulsividade absurda, que você não consegue mais manter a dieta, ou então um travamento total do seu metabolismo ali, onde você não consegue mais descer o seu percentual de gordura. Eu vou falar de percentual de gordura porque peso, para mim, sinceramente, não é o melhor parâmetro, tá? Peso não significa nada para mim, assim, porque você pode falar comigo que perdeu 5 quilos, se eu vou perguntar, tá, foi 5 quilos de massa muscular, água ou gordura? Então, por isso que a composição do corpo é muito mais importante do que o peso em si. E aí você precisa colocar esses suplementos na sequência, tá? Então você começa, geralmente, eu vou falar isso no outro vídeo, mas você começa geralmente com um termogênico mais fraco, estimulante, e depois, ao passar do tempo, você pode entrar com outros termogênicos, óbvio, se você não tiver nenhum problema de risco cardiovascular ali. Então é isso. A partir de agora, quando você for seguir uma dieta, um período de dieta de 1, 2, 3, 4 meses, já fica com isso na sua cabeça, já entende essa timeline de como que é o comportamento do seu corpo. Primeiro mês você vai descer bastante peso, mas é devido à água e, claro, perda de gordura também. Segundo mês em seguinte, você perde bastante gordura, mas o peso tende a travar mais. E aí você faz essas estratégias para você ir destravando esse metabolismo. Beleza, pessoal? Dá um like aqui, já se inscreve no canal, me ajuda a promover um canal cada vez melhor para vocês, tá? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Um abraço, até mais.